E para falar em discriminação ou preconceito, eu vou falar mais sobre o preconceito que eu sofro aqui no Japão, que eu sinto aqui no Japão. Eu fiz um vídeo sobre preconceito no Brasil, preconceito que eu sofri no Brasil, e como eu havia dito, eu disse que eu ia fazer um vídeo dos preconceitos que eu sofro aqui no Japão. Eu não vou nem dizer discriminação, porque houveram casos, sim, de discriminação, mas eu vou falar mais de um modo geral. A gente sabe que a gente tem muito tipo de preconceito, preconceito contra mulheres, preconceito contra orientais, preconceito contra branco, contra pessoas de cor, contra um monte de coisa, uma série de coisas. E o que eu quero abordar aqui é o preconceito contra a minha pessoa pelo fato de eu ser brasileira. Não porque eu sou baixinha, não porque eu sou gordinha ou qualquer coisa assim, mas pelo fato de eu ser aquela brasileira, descendente deles mesmo, e que voltou para o Brasil, quer dizer, que voltou para o Japão para trabalhar como operária e morar no país deles. Bom, mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lua Meia, eu moro no Japão, já vai fazer quase 30 anos. Eu vim trabalhar de operária de Kasege, vim com uma mão na frente e outra atrás. Trabalhei em muitas fábricas, trabalhei em tudo quanto é tipo de serviço. E hoje eu me formei em Hoikushi, que é professora de creche em japonês. Trabalho numa creche japonesa, ok? Trabalho com crianças. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, acompanhasse esse meu trabalho de falar sobre o Japão, porque tem uma experiência de vida muito grande, sofrimentos, alegrias, e isso pode se aplicar para qualquer pessoa, independente de ser descendente, pode ser daqui do Brasil, daqui do Japão, pode ser do Brasil, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da Europa, de qualquer parte do mundo, de qualquer raça, credo, como ser humano, acima de tudo. Então, vamos lá para o que interessa, para o assunto que eu vou abordar hoje. Eu acredito que muitos brasileiros sofrem muito preconceito por serem brasileiros, sim. Eu não vou dizer que eu não sofro preconceito, mas eu posso dizer que tem muita gente que não gosta de mim porque eu sou estrangeira, porque eles não me conhecem. E geralmente essas pessoas que são mais nacionalistas, eles acham que a gente está ali tomando o lugar deles. E isso acontece muito com as mulheres. Eu não tive problema de ter preconceito com os japoneses. Eles sempre me trataram muito bem. Mas com algumas japonesas, elas às vezes me tratam assim, de cima para baixo. E de uma certa maneira querem desvalorizar a gente, porque às vezes a gente fala o Nihongo, né, a língua japonesa, com um certo sotaque, com um sotaque mais carregado. Então, às vezes, eles querem se desfazer da gente, porque às vezes a gente não conhece determinado assunto, e numa rodinha, assim, tipo, na hora do QK, na hora do almoço, né, na hora do intervalo, elas estão conversando sobre alguma coisa, e quando tá, assim, pouca gente, a gente até consegue uma atenção. Mas quando tem 2, 3 japonesas já, a gente já não consegue. Pelo menos comigo, eu já não consigo acompanhar, então eu já fico meio de fora. Então, nesse ponto, assim, é um pouco de preconceito, porque a gente vai perdendo a graça de estar ali naquele grupinho, sendo que as pessoas não vão ficar dando bola pra gente, e a gente fazer o quê se a gente não consegue acompanhar? Então, por aí, às vezes não é muito preconceito, mas a barreira da língua. E o preconceito, assim, que eu senti é quando eu estava casada com meu ex-marido japonês, a gente ia em restaurante, e aqui a gente não pode escolher o lugar do restaurante que a gente quer sentar, a gente tem que esperar o garçom ou a garçonete, eles levarem a gente e indicar a mesa. E eles sempre deram um lugar bom pra gente, assim, quando o restaurante estava vazio. Obviamente, né, que, tipo, pode sentar onde vocês quiserem, aqui tá um lugar bem... Mas depois que eu casei com um brasileiro, e esse meu marido brasileiro, ele chama bastante atenção por ele ter cara, assim, de brasileiro mesmo, e ele ser bem alto. Parece sim que tem alguns lugares, alguns restaurantes que parece que eles querem esconder a gente, e mesmo que tenha vaga, mesas mais assim à frente,
mesas melhores, eles querem empurrar a gente para aqueles lugares, aquelas vagas de mesa lá perto do banheiro, lá no fundinho, sabe aquelas mesas que você não está muito afim? Então eu, muito educadamente, eu pergunto, não tem outro lugar? A gente não pode sentar ali? Ah, claro, pode sim. Aí eu me mudo, mas de boa também, né? Às vezes, tudo bem, né? Às vezes a gente quer sentar num lugar mais reservado mesmo. Quando a gente foi procurar apartamento antigamente, e falaram para o meu ex-marido que não ia alugar o apartamento simplesmente porque eu, a pessoa que iria morar junto, era de origem estrangeira. Eles nem sabiam se eu era chinesa, se eu era coreana, se eu era vietnamita ou o que fosse. Pela minha cara, eles nem perguntaram se eu era brasileira ou não. E a gente tem que, quando a gente vai alugar um apartamento, a gente tem que explicar que é para estrangeiro, de tal nacionalidade e tal, né? Tem que ficar tudo certinho, né? Então já falavam de cara, o dono não aceita estrangeiro. Até aí tudo bem. Então não foi assim pelo fato de eu ser brasileira, mas pelo fato de eu ser estrangeira. E também quando a gente vai procurar emprego, a gente vai procurar emprego por telefone em agência japonesa ou anúncio de jornal, eles não dão muita pelota assim pra gente não, pelo fato que logo, pelo sotaque da gente, eles percebem que a gente é estrangeiro. Tem gente que é atenciosa, ainda pergunta o nome, ainda marca uma entrevista, mas geralmente as pessoas já dão uma de mané ali, já desligam o telefone. Isso já aconteceu muito comigo antigamente, mas como ultimamente eu não tenho procurado emprego, porque eu já trabalho há muito tempo nessa creche, não sei como é que tá. E isso vale para quando você vai procurar apartamento, vale para quando você vai procurar qualquer coisa por telefone. Então, muitas vezes, é mais fácil a gente ir diretamente conversar com a pessoa do que por telefone. Porque quando você conversa diretamente com a pessoa vai ver você e você vai transmitir confiança. Agora, por telefone, você não vai saber quem é aquela pessoa do outro lado, então fica difícil. Então, eu já sofri muito preconceito ou discriminação em relação a isso. Mas eu acredito muito, sim, que muitos brasileiros sofrem preconceito e sofrem discriminação aqui no Japão pela própria aparência. Principalmente, eu já senti alguns casos assim de um pouco de preconceito lá na creche mesmo, onde eu trabalho, quando as mães, elas vinham para a entrevista com a criança, com aquelas roupas bem decotadas, com roupas regatas no verão, com aquelas calças bem apertadas, marcando tudo. E vocês sabem que tem brasileiras, não são todas, tem aqueles corpos bem, né, com os seios grandes, né? Os quadris largos. E os japoneses não estão acostumados com isso. E também pela maquiagem muito carregada, muito brinco, piercing, tatuagem. Então, existe esse preconceito, sim. E também tem muitas brasileiras que elas chegam, talvez por falta de conhecimento, chegam assim achando que já é a dona do pedaço. E aqui no Japão, quando a gente chega num lugar, a gente tem que chegar meio assim, né, de cabeça meio baixa, tal, chegar com humildade. E se você não sabe que você tem que tirar o sapato, você pergunta se naquele lugar tem que tirar o sapato. E você tem que se comportar de uma maneira assim, não é que você não pode ser você, mas se você vive num lugar, num país diferente, você tem que se adaptar um pouco àquele sistema, ter uma postura meio parecida com as pessoas. Se você é homem, parecida com os japoneses. Se você é mulher, meio parecida com as japonesas. Então é não chegar e ficar falando alto, não chegar e sentando de qualquer jeito. Tem tudo isso. Então a gente tem que se adaptar àquela cultura, o jeito deles, né? E a gente sabe que quando a gente vai pegar um trem, um ônibus aqui no Japão, ninguém fica falando alto. E quando a gente está com brasileiro, a gente tem o hábito de conversar, a gente tem o hábito de falar alto, como se a gente estivesse na casa da gente. Depois que a gente percebe, opa, e a gente começa a falar mais baixo. Então a gente sofre bastante preconceito, sim. Preconceito em escola. Muita gente aí no Facebook,
né, nos noticiários, a gente vê que as pessoas sofrem preconceito. Meus filhos, por terem cara de japonesinho, eles nunca sofreram preconceito. O que a gente sofre é aquilo que eu considero normal. Tem gente que não gosta da gente e quer desvalorizar a gente. E tem gente que tem inveja da gente e quer ferrar com a gente. Mas, gente, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu tô cagando. E andando, eu não tô nem aí pro que o povo fala, pro que o povo pensa, né? E eu quero levar minha vida de boa. Eu amo o Brasil, eu amo o Japão. E eu acho que eu não vou mais embora do Japão, eu acho que eu vou ficar para sempre aqui. Meu marido, ele fala que ele quer ir embora pro Brasil, mas a gente já tá velho, a gente já passou de 50. Como que a gente vai embora pro Brasil assim, com uma mão na frente e outra atrás? Eu não sei, eu acho que eu não vou embora, não. Vou ficar por aqui, mesmo porque eu sempre falo nos meus vídeos, eu quero ser cremada. Então é isso, gente. A gente sofre preconceito no serviço, sim, a gente sofre preconceito ali. Mas a gente, quando a gente vai morar num outro país, a gente tem que colocar em mente que a gente vai sofrer com isso e a gente tem que se adaptar, tem que levar de boa, senão a gente sofre. E como eu disse, eu acho que eu sofria muito mais preconceito pela minha aparência quando eu estava no Brasil do que aqui no Japão, apesar de eu ser estrangeira. Então, cada um tem um jeito de encarar tudo isso. E o meu jeito de encarar isso é assim. Então, gente, por hoje é só. E eu gostaria de pedir a você, convidar você a se inscrever no canal e acompanhar os assuntos que eu tenho aqui para mostrar do Japão. Na verdade, o meu canal não é para mostrar o Japão, mas falar sobre o Japão, porque eu não tenho tempo de ficar... mostra isso, mostra aquilo. O meu é mais falar, e se o que eu falar servir para alguma coisa na sua vida, me acompanha, ok? Deixa aí nos comentários, vamos interagir e eu vou procurar responder tudo o mais rápido possível. Obrigada e até o próximo vídeo.